Fala aí, pessoal, vocês estão bom? Vamos fazer aqui um pós-market, um resumo do mercado de hoje. Tô aqui no gráfico do 15 minutos, porque ontem eu tinha marcado essa virada que ele tinha feito aqui do 15 e a virada aqui, né? Então a gente poderia acreditar que ele poderia subir por essas regiões aqui e fazer algum tipo de alinhamento para baixo. Mas hoje o mercado ele abriu com gap, né? Como eu sempre comento, que às vezes você faz muita análise, ele já abre com algum tipo de gap. Só que ele já abriu rompendo, né? Ele já abriu forte para baixo. Quantos pontos veio essa barra aqui, ó? Ó, 1.200 pontos nos primeiros 15 minutos do dia. E então isso daqui é só uma liquidez, porque ele colocou aqui para baixo. E ele, inclusive, esse order block que estava marcado aqui não serviu de nada. Esse nível chave também não, porque ele teve uma reação, ele simplesmente rompeu, né? Esse fundo aqui. Então, dentro do que a gente estava pensando, a partir do momento que ele rompeu esse 15 minutos, vamos cair aqui para os 5. A gente observa que aqui no fundo, querendo ou não, esse fundo aqui era um fundo de liquidez, né? Que foi ele aqui que tinha virado 1 hora para cima. Antes. Então, geralmente tem liquidez embaixo desses fundos aqui mesmo rompendo. Então ele teve essa reação aqui, tá vendo pelos 5 minutos como ele reagiu? Vamos só dar uma olhada aqui no minuto agora. Olha só. Então o mercado abriu forte, né? Varreu aquela liquidez dos topos. Rompeu esse 15 minutos aqui para baixo. Beleza? Aí aqui ele chegou a fazer esse fluxo de 1 minuto. Então você tem 1 minuto aqui, porque olhando pelos 5... Olha só. Opa, que eu me perdi aqui. Aqui, ó. Olhando como assim que ele desceu, ó, ele fez aquele pivô, né? Então, ó, topo, fundo. Topo mais baixo, fundo mais baixo. Ou seja, ele tem um pivô aqui, certo? Só que qual que foi a minha leitura no momento aqui? Porque quando ele fez isso no minuto... Tá vendo que ele veio numa perna reta aqui? Então eu tinha marcado, quer dizer, não que eu não cheguei a marcar, mas eu estava de olho nessa região aqui. Porque como a gente tinha esse fluxo de 1 minuto, se algum fluxo tivesse vindo aqui e rompido e feito um choque, alguma coisa do tipo, a gente até poderia pensar em comprar. Só que qual que foi o esquema? Como a gente está vendo que rompeu esse 15 minutos aqui, isso aqui é apenas 1 minuto, então esse topo eu estava vendo como uma liquidez. Aí você assim, por que liquidez? Porque se a gente está trabalhando dentro dessa perna aqui, desse topo, para esse fundo, e a gente virou uma estrutura de 15 minutos, e isso daqui é um 1 minuto, esse topo aqui eu estava vendo como liquidez. Por que eu estava vendo como liquidez? Porque eu pensei assim, se esse daqui é um 15 minutos... Como ele não colocou nenhum fluxo, ele veio numa pernada reta aqui, você está vendo que é topo em fundo ascendente, ou seja, uma tendência de alta clara aqui, só topos em fundos ascendentes. Qualquer venda que você fizesse por essa região aqui no toque, seria uma entrada muito de risco. Porque se ele rompe essa liquidez como ele fez e rompe esse fundo aqui, a gente vai ter o que agora? 5 minutos, certo? Então a gente teria uns 5 minutos aqui dentro de uma estrutura de 15 minutos. Então para mim fazia sentido. Então quem pega essa venda no toque, eu acho que é muito arriscada. Se você quisesse pegar uma venda no toque com um stop aqui em cima, talvez seria até melhor. Eu prefiro alinhar o fluxo, mas essa venda aqui eu estava de olho mesmo que ele poderia fazer justamente isso. Então vamos ver aqui de novo. Opa. E foi exatamente isso. Ó. Ele desceu, subiu, usou isso como liquidez, desceu de novo e colocou aqui uns 5 minutos. Beleza? Aí, vamos voltar aqui para o minuto. Olha só que interessante. Ele voltou aqui, rompeu, não deu nenhum tipo de oportunidade por essas regiões aqui. Né? Não voltou, não chegou a testar essas regiões. Nesse momento. Beleza? Aí o mercado fez o quê? Desceu, subiu, desceu. E fez o que aqui? Um novo minuto, certo? Cacete.
Aqui a gente tem 1 minuto. Varreu uma liquidez. Vou até colocar no replay aqui só pra não ficar tendo que voltar muito aqui. Deixa eu voltar nos 5 minutos. Tá vendo, ó? Ele fez um pivô aqui, ó. Topo, fundo, topo e fundo. Então, o fluxo dos 5 minutos é o quê? 1 minuto. Então, aqui é o que? 1 minuto. Que é esse 1 minuto aqui que tá aqui. Beleza? Então, olha só que interessante. Ele colocou esse 1 minuto. E aqui a gente tinha uma estrutura de 5 minutos aqui. Então, vamos lá. A gente tem... Calma aí, desceu, subiu. Agora você percebe que aqui, ó, a gente não tem ineficiência olhando pelos 5 minutos, tá vendo? A gente não tem. A única coisa que eu tava de olho... Deixa eu voltar aqui para 1 minuto. Você percebe que aqui, ó, você tinha esse order flow aqui, né? Você observa que ele pegou, inclusive, nessa região de ineficiência que tinha aberta aqui. Você tinha essa região de ineficiência aberta, né? Então eu vou colocar aqui só para ficar mais didático. E o que aconteceu? Aqui foi uma primeira tentativa, porque quando ele tocou nessa região, e observa bem essa parte aqui, ó, tá vendo? Esse fundo aqui. Quando ele rompeu esse fundo, depois de mitigar esse order flow aqui, esse order block de oferta, e ele rompeu o fundo, eu tentei colocar uma venda aqui, ó. Eu não fui pego por 4 ticks aqui, ó. Tá, e ele pagou praticamente os 300 pontos ali. Então eu acabei não pegando esse trade aqui, e foi um trade que teoricamente é um fluxo. Aqui eu não vou cair aqui para 15 segundos, mas quando ele fez esse engolfo aqui, foi para mim a confirmação desse range aqui, ó. Desse topo, né? Opa! Desse topo para esse fundo. Então quando ele mitigou e rompeu aqui, eu tentei fazer essa venda aqui. Acabou não pegando, desceu, não mantive a ordem, tá? E por que eu não mantive a ordem? Vamos lá. Observa que agora eu estou aqui no gráfico do 5. Olha que interessante aqui, ó. A gente tinha esse order block aqui de oferta. Vamos colocar aqui, ó, um order block de 5 minutos. Tá? Vou voltar para o minuto agora. Eu tinha esse order block aqui de oferta. E tinha ineficiência nos 5 minutos, né? Não sei se eu mostrei pra vocês, mas ó, tinha uma pequena ineficiência, tá vendo? Entre esse fundinho e esse fundinho, essa região aqui tinha uma ineficiência. Então, como eu tinha esses 5 minutos aqui e eu tinha 1 minuto aqui, eu pensei o quê? Que esse topo do 1 minuto, como eu tinha um order block acima de 5, ele usar esse equal highs aqui, é um equal highs que é o quê? Um topo duplo. Então é um topo duplo que acima tem um order block não mitigado de 5 minutos. Então na minha ideia era que o mercado poderia subir, colocar um fluxo para baixo e a gente poder pegar uma venda aqui. Beleza? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que antes eu queria mostrar uma outra coisa também que aconteceu, é que assim, ó, quando ele falhou em romper esse fundo, esse topo do equal highs e fechar essa ineficiência, o mercado rompeu aqui, ó. Então ele falhou em romper topo, e aqui é o fluxo, não que eu opere pelo 15 segundos, mas como o fluxo do minuto é o 15 segundos, observa como o mercado tem esse fluxo, ó. Topo, fundo, topo. E aí depois ele fez o quê? Fundo. O que é isso daqui?
um fluxo comprador e depois ele fez um choque de fluxo aqui, certo? Só que esse choque, isso aqui é um insight bem legal para quem está operando aí, para quem está no vídeo aí. Como ele foi muito forte, ele já chegou aqui embaixo. Ele poderia ter alguma reação para mitigar essa parte aqui de cima. Então eu acabei não fazendo esse trade. Nesse toque aqui, tá vendo? Quando ele voltou, e ele deu um trade bom ainda aqui. Entendeu? A diferença é, se essa barra não tivesse sido tão grande, tivesse parado mais ou menos aqui e fizesse o pullback daqui para cá, eu teria feito essa venda. Mas como ele veio até aqui embaixo, ele varreu várias liquidez aqui, então nessa puxada para cima eu achei que ele já poderia vir aqui em cima. Ele não veio. Ele até poderia ter dado um alvo, você sair no break-even, mas dentro do meu plano esse trade aqui não tava alinhado. Beleza? Então fica esse insight aí pra vocês, que foi mais ou menos a mesma coisa que aconteceu aqui, mas aqui foi meio que interna, né? Aqui foi no engolfo aqui, e aqui foi um fluxo. Então, é quase que a mesma coisa, mas a dinâmica é um pouco diferente, mas é a mesma ideia, é o mesmo trade. Beleza? Aí eu fiz um trade que eu quero mostrar pra vocês que foi 11h30. Não, 11h17, se não me engano, ó. 11, 14, 15, 16, 17. Então, foi por aqui, ó. E aí eu vou mostrar o porquê que eu fiz esse trade aqui. Que foi bem interessante, cara, porque olha só como que foi a construção dele. Quando o mercado mitigou essa região de 5 minutos, ele querendo ou não, você tinha um minuto para alta aqui, né? Porque ele acabou colocando para alta. Mas como a gente está numa tendência de baixa, eu pensei, bom, eu quero vender. Porque eu tinha toda uma narrativa de mitigar esse order block para fazer a venda. Então quando ele mitigou, e ele fez esse choque aqui ele fez um choque de fluxo, certo? Então aqui é o quê? É um 15 segundos. Então eu vou colocar como 15 segundos só para a gente entender a lógica. Só que novamente, cara, onde que seria a virada dele? Vamos ver pelos 5. Observa que a virada dele seria aqui, ó. Virada do 1. Vou escrever aqui, ó. Virada 1 minuto. Então, a virada do 1 estaria aqui embaixo. Vamos voltar lá para o 1. Então, olha só. Então, a gente teria que esperar o choque aqui. Então, qualquer coisa que você fosse fazer de venda aqui seria uma antecipação. Porque aconteceu a mesma coisa que eu expliquei para vocês aqui. Olha como essa barra veio forte e testou aqui embaixo. Ele podia subir. Aqui foi a mesma coisa, ó. Ele desceu, o fluxo estava muito distante, ele desceu. Nessa subida aqui, eu poderia fazer uma venda aqui, colocar um stop aqui em cima e eu poderia ser levado como liquidez, depois ele cair, ou ele continuar rompendo, depois ele cair. Então eu falei assim, bom, já que o fluxo está distante, ele desceu tanto, porque observa só, dentro desse choque que ele fez, a gente tinha essa estrutura aqui, ó. É de time menor? Sim, é de time menor. Mas ele já desceu até aqui embaixo, ele podia subir para varrer essa liquidez e colocar para baixo. Então o que eu pensei? Bom, eu tenho essa região aqui de cima. Vou marcar o pavio aqui, tá? Como um order block. Eu tinha essa região aqui de cima. Beleza? Aí, quando ele colocou esse fluxo para alta, ó. Topo, fundo, topo mais alto e quebrou. E aqui para mim fazia um pouco mais de sentido. Fazer uma venda aqui para continuar caindo. Só que observa que ele fez de novo. Quando ele fez o choque aqui, ele já caiu muito, ele desceu mais de 50%, veio até aqui embaixo, não tinha mais ineficiência, então ele podia subir. E aí, quando ele fez esse choque de fluxo aqui, ó, né? Eu queria vender. Vou colocar o 15 segundos, porque é o fluxo. Eu queria vender. Então eu queria vender com stop nesse topo aqui. Eu ia fazer isso aqui, ó. Colocar o stop no topo. Eu estava usando 100 pontos. Aqui, beleza. Que seja assim, só para ter uma noção. Eu ia fazer isso daqui. Só que quando esse é um insight muito interessante, porque o stop certo seria aqui em cima, certo? Só que como ele fez esse choque de fluxo, você poderia colocar o stop aqui. Só que olha só, quando eu caí para 15 minutos, eu observei essa barra. Vou tirar essa venda aqui só para não ficar atrapalhando esse order flow aqui. Observa essa barra aqui, ó. Tá vendo essa máxima e essa mínima? É um inside, né?
Então você tem um 15 minutos aqui e você tem um inside de 15 minutos. Então, como ele estava muito aqui pertinho para pegar minha ordem, eu falei, cara, ele pode varrer essa liquidez aqui de cima, essa liquidez aqui do inside, porque o inside que ele não, em cima e embaixo, ou ele rompe e vai para cima, ou ele varre a liquidez e cai. E como a gente está numa tendência de baixo, eu pensei, cara, se eu colocar um stop aqui eu posso ser violinado. E depois ele ir pro alvo. E foi exatamente isso que aconteceu. Aí eu tomei a decisão por conta do inside. Eu falei assim, ele pode varrer essa liquidez e continuar caindo. Então por conta desse inside que eu vi, que tinha fechado exatamente 11h15 nessa barra, eu voltei ali pro minuto. Eu tinha esse topo e esse fundo que era o fundo do inside. Um inside de 15 minutos. E aqui também você tem um inside de 15 minutos. Então, em vez de fazer a venda como eu tinha falado, eu fiz o que? Eu coloquei o stop aqui em cima. E saindo aqui para baixo, na região. Entendeu? Você podia aumentar o alvo, você podia fazer um scalp, você podia sair embaixo, você podia fazer o que você quiser. Cada um tem seu plano e faz o trade da maneira que quiser. Mas eu queria passar esse insight para vocês que eu achei que foi bem interessante e acontece bastante. Se você observar insight na barra de 60, no 4 horas, no diário, no próprio 15. E eu que coloco uns 2 ticks acima da máxima, ele foi exatamente 2 ticks a máxima, cara. Eu ia estopar no tick e depois ele ia vir pro meu alvo. Então, hoje deu certo. Poderia ter dado errado, mas eu queria passar para vocês essa leitura do mercado. E foi isso que eu fiz pelo dia, para passar essa visão para vocês, beleza? É isso aí, se gostou deixa o like e compartilha com a galera. Um abraço.